Aleluia! Hoje, aniversário da morte do Anton Szandor LaVey. Aniversário de 27 anos da morte do Anton LaVey. Exatamente no dia 29 de outubro de 1997, o Anton LaVey morria de problemas cardíacos, como todo ou quase todo 12 horas. Se você não entende quando eu falo 12 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, você tem que ler A Bruxa Satânica do Anton LaVey. São tipos de personalidades e biótipos. E o Anton LaVey escreveu 5 livros durante a sua vida. Primeiro, né? Vamos partir desde os primórdios. Ele nasceu no dia 11, hein? 11 de abril de 1930. Acho que é isso. 11 de abril de 1930. E ele começou a se interessar por coisas de ocultismo desde a adolescência, tá? E aí ele foi crescendo e foi lendo tudo que tinha sobre Wicca, sobre bruxaria, sobre magia. Só que ele achava tudo uma grande baboseira, tá? Ele achava o Wicca uma baboseira, ele achava as coisas que tinha de misticismo, esoterismo, ocultismo, tudo baboseira. E aí ele nos seus 20 e tantos anos, ele trabalhou em carnavais, era organista, né? Tocava órgão, tocava oboé também, tocava vários instrumentos, mas principalmente o órgão. Trabalhou em carnavais, em circos, como domador de leão, tocando órgão também em circo e domando leões e tigres. Trabalhou em carnavais e depois ele estudou criminalística forense pela universidade, pela San Francisco College City College, San Francisco City College. E essa é a graduação do Anton LaVey. Aí ele trabalhou de fotógrafo criminalista para a polícia de São Francisco. Mas o Anton LaVey, se eu não me engano, ele não nasceu em São Francisco, ele nasceu em... Agora eu não vou lembrar. Parece que ele nasceu em Chicago, só que da infância ele se mudou para outro lugar e depois, na adolescência, desde a adolescência, ele morou em São Francisco. E ele adquiriu muita experiência e conhecimento com o comportamento humano, né? Trabalhando em circos, carnavais e sendo fotógrafo forense, ele desenvolveu uma capacidade de observação, de percepção sobre as intenções humanas, sobre o comportamento humano, tá? E ele chegou à conclusão que o homem se comporta como uma besta fera mesmo e que é egoísta na sua natureza, que vai procurar sempre o que lhe dá prazer. Aí, o Anton LaVey, já com uma bagagem boa de ocultismo, né, desenvolvendo sua própria filosofia, ele
se aposentou da polícia de São Francisco como fotógrafo, comprou uma casa vitoriana, tá, lá numa rua lá em São Francisco, que eu esqueci o nome da rua, pintou a casa de preto. A casa era de uma família que trabalhava também com esoterismo, e a casa era cheia de passagens secretas, esconderijos, e ele adorou a casa e preparou ela. E aí ele começou, como ele conhecia muita gente dos carnavais, dos circos e da polícia de São Francisco, ele começou a dar palestras na casa dele sobre ocultismo, só que daquilo que ele tinha desenvolvido, que era a psicologia oculta, a filosofia, a prática da magia racionalizada, muita coisa do que está nos livros dele, né? E aí ele reuniu um círculo de pessoas interessadas e se reuniam na casa do Anton LaVey, na Black House, e ele ensinava e dava palestras e ganhava um dinheiro com isso, tá? Aí, na noite de 30 de abril de 1966, ele, como ele próprio dizia, seguindo o ritual dos magos, ele passou a navalha nas águas de Zanzan, como diz na ritualística, e raspou a cabeça, ou rapou a cabeça, sei lá como é que fala isso, raspar ou rapar, e fundou a Igreja de Satã. Né? Se você não sabe, a Igreja de Satã tem o seu próprio calendário. 1966, tá? 30 de abril, foi o primeiro dia do ano 1. Aí você conta até 2024. Nós estamos no ano 58, né? Não, peraí, 66, 2026 seria 60. 58, ano 58. Ano Satanas, eles chamam. E aí a igreja de Satã teve notoriedade no mundo inteiro, porque o Anton LaVey, ele tornou público os rituais que ele praticava com um círculo de pessoas influentes de São Francisco na casa dele, batizou a filha dele numa cerimônia, celebrou o primeiro casamento satânico de um casal famoso em São Francisco. Eu tenho tudo isso em DVD, tá? Eu tenho os livros, mas qualquer dia eu mostro os DVDs que eu tenho aqui da Igreja de Satã e do Anton LaVey com filmagens lá dos anos 60 e 70. E aí, os jornalistas do mundo inteiro já estavam colocando headlines e manchetes, né, em revistas sobre a Igreja de Satã, que foi crescendo. Aí depois o LaVey passou um tempo nos anos 70 e começo dos anos 80 sem dar entrevista e sem se comunicar com a mídia, porque ele estava de saco cheio das más interpretações que faziam sobre satanismo, né? E ele se dedicou mais à literatura mesmo. Então, os 5 livros do Anton LaVey. Primeiro, 1969, 1966, ele fundou a Igreja de Satã. Em 1969, ele escreveu a Bíblia Satânica, que é a filosofia. Em 1970, ele escreveu a Bruxa Completa, que depois se tornaria a Bruxa Satânica, The Satanic Witch. Foi escrito em 70, publicado como a Bruxa Completa, The Complete Witch. Aí em 71 ou 72, ele escreveu os Rituais Satânicos.
Aí depois, em 92, ele escreveu o The Devil's Notebook. Em 97, o Satan Speaks. 5 livros. Do Anton LaVey, né? Então, eu tenho imagens, se você procurar aí no YouTube mesmo, você vai ver, tem o canal da Igreja de Satã, Church of Satan, aqui no YouTube, só que eles colocam um vídeo por ano, né? Eles não se expõem tanto assim. Você procurar Blanche Barton, que é a última esposa do Anton LaVey, Pegna Drummer, que é a esposa do Peter Gilmore, Peter H. Gilmore, que é o atual Black Pope, o Papa Negro da Igreja de Satã, o líder. A Igreja de Satã tem o Council of Nine, que é o Conselho dos Nove, né? Que são ali a mesa redonda dos cabeças da Igreja de Satã. E não é um lugar que você vai para adorar o diabo ou cultuar o capeta. A igreja na verdade, eles uma maneira de você expressar a sua individualidade, né? Então, eu recomendo a leitura dos livros do Anton LaVey. O satanismo estimula o individualismo, estimula os prazeres da vida, estimula a conquista, tá? Estimula você fazer da sua vida aquilo que lhe traz prazer. E é contra a hipocrisia religiosa, moralista, não só do cristianismo, mas de todas as religiões. E adotou o nome satanismo, porque no satanismo, Satã, que significa inimigo ou adversário, é um arquétipo, né, que simboliza a natureza humana em rebelião contra as religiões. Tá? Então o satanista ele é o adversário das religiões, da hipocrisia moralista, ele é o Satã, né, na sociedade em que ele vive. E eu terminei de ler todos os livros do satanismo, né? E eu comecei outro aqui meu, um livro que eu tenho há 19 anos. Esse livro eu encontrei na lata do lixo, lá na cidade onde eu trabalhava, que é Boston, mas é num bairro lá, né? Onde eu trabalhava, um dia que eu estava voltando a pé. E eu encontrei no lixo assim, estendi a mão, peguei. Muitos estudantes, né, ali naquela região. Livro novinho, eu encapei com Contact. E já faz 19 anos que eu encontrei esse livro e nunca tinha lido. E eu comecei a ler ontem à tarde, li hoje na madrugada. E tô gostando muito, cara. Tá? É um assunto que me interessa. The Neuroscience of Psychotherapy, Building and Rebuilding the Human Brain, by Luis Cozzolino, with a foreword by Daniel J. Siegel. A Neurociência da Psicoterapia, Construindo e Reconstruindo o Cérebro Humano, por Luis Cozzolino, com prefácio by Daniel J. Siegel. Então, é um livro interessante. É uma traça, por exemplo, tenta fazer uma ligação entre a neurociência, né, que estuda o cérebro com método científico mesmo, e a psicologia, a psicoterapia no sentido de estudar a mente, porque cérebro e mente são coisas interligadas que há muito tempo foram separadas tanto por neurocientistas que estudavam o cérebro e não entendiam a mente, e
psicólogos que estudavam a mente, o comportamento, as emoções, né? E os sentimentos, e não entendiam a ciência anatômica e estrutural do cérebro. Meu tempo acabou. Tchau, fui.